Irmãos do propósito, boa noite. Desejo uma noite abençoada para você e para sua família. E é um prazer estar aqui nesse dia 54 do nosso propósito, o capítulo 4 desse livro, o livro de Êxodo, livro que relata a saída do povo do Egito, que era o melhor de Deus para o seu povo. O seu povo estava sendo humilhado, estava sendo ali martirizado pelos egípcios, perseguido, oprimido, explorado. E Deus ouviu do céu o clamor, e Deus levanta alguém inesperado para dar um grande livramento a esse povo. A história de Moisés é uma história marcante, é uma história que fala muito ao nosso coração. Eu espero que você esteja encantado com tudo que a Bíblia tem falado ao seu coração, ao coração de sua família, que você, ao ler a Bíblia, tenha também motivação para orar a esse Deus que ouve clamor e a esse Deus que muda situações, tira da escravidão, liberta e conduz sempre ao melhor. Nós vamos meditar então no capítulo 4 do livro de Êxodo. Esse capítulo mostra a resistência de Moisés, mostra várias coisas, mas o que me chama a atenção é a resistência de Moisés em atender a voz de Deus que queria usá-lo. Lembremos que Moisés, lá no início, ele queria libertar o povo e ele achava que ele tinha os meios para que isso acontecesse. Aquela fase a primeira fase que o reverendo Ronaldo Lidório diz que Moisés dizia: eu tudo posso. Só que ele confiou na força do seu braço, na sua inteligência, matou um egípcio. E Faraó queria matá-lo agora, porque ele havia cometido esse ato. Moisés foge para o deserto, e aqui já se passaram 40 anos, Moisés agora está na casa dos 80 anos, e estava conformado com a vida. Afinal de contas, Moisés já tinha casado, já tinha tido filhos, seus filhos já estavam grandes. Não pensemos que o filho que aparece aqui, o qual a esposa vai fazer uma circuncisão, ele era uma criancinha, não, ele já era um adulto, provavelmente aí com mais de 20 anos. Moisés estava conformado ali com a sua vida, afinal de contas ele arrumou uns parentes distantes, né? Eu cometi um erro falando que essa turma aqui era parente de Ismael. A gente tem que reconhecer quando erra, porque são muitos os dados também. Na verdade, os midianitas são descendentes de Quetura, uma das concubinas de Abraão, que ele teve após a morte de Sara. Mas enfim, conheciam de alguma maneira esse Deus, o Deus dos hebreus. A Bíblia diz que Reuel, ou Jetro, que é um dos dois nomes do sogro de Moisés, ele era sacerdote. Então subentende que ele era sacerdote do Deus de Israel. Tanto é que Moisés acata conselhos que são úteis. Lá na frente a gente vai ver conselhos para a administração do povo de Deus. E Deus vai falar com Moisés. E Moisés, no começo, no último capítulo, ele falou: quem sou eu? E Deus falou com ele: você não é nada, mas você vai dizer que o eu sou te enviou. Mas ele continua ainda com as suas resistências para não servir o Senhor. E Moisés disse: como é que eles vão acudir minha voz? Se o Senhor não... Respondeu Moisés, versículo 1: mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Eles vão dizer que eu estou mentindo, e aí? E aí Deus fala para Moisés assim: o que você tem na mão, Moisés? Ele era pastor, o que ele tinha ali era um bordão. E ele diz: joga essa vara aí no chão. E ele jogou a vara, e a vara virou cobra, e era uma cobra feroz, e Moisés fugia dela, ou então ele tinha medo mesmo. E o Senhor disse para ele tomar pela cauda, e tomou, e novamente ela virou uma vara. Depois ele mandou Moisés enfiar a mão no peito e tirar, e a mão ficou leprosa, e ele enfiou de novo, e a mão ficou ali limpa, curada. E eu acredito que aqui tem um simbolismo, irmãos, que é o seguinte: quando Deus deseja nos usar, Ele não pergunta o que você tem, não, porque todo recurso vai vir dele. E Ele não pergunta nem quem você é, porque Ele controla todas as coisas. Ele quis mostrar para Moisés, isso é o meu ver, tá? Que Ele tem controle sobre aquilo que nós temos, ainda que seja pouco, Deus pode usar. Lembremos o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixes.
Então o que nós temos pode não ser nada, na mão de Deus pode virar algo maravilhoso. O exemplo disso é o que nós estamos vivendo aqui através desse grupo. Nosso desejo sincero era que esse grupo fosse uma restauração do culto doméstico, e por ser algo assim que a gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade, a gente temeu que não houvesse aí um engajamento, e Deus fez muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Somando aí as pessoas que acabaram deixando o grupo, porque estava muito cheio os vídeos, mas disseram que querem retornar agora que a gente deu essa solução, lançando diretamente no YouTube. Já passaram mais de 300 pessoas no nosso grupo. Então olha que maravilha. E tudo isso, irmãos, feito com muita simplicidade. A imagem é ruim, você pode ver que muitas vezes o áudio sai ruim, às vezes o ambiente não é o ideal para gravar, mas Deus usa o que a gente tem, Deus usa quem a gente é, porque Ele controla todas as coisas. Ele pode fazer um cajado virar uma serpente, Ele pode fazer o corpo são ficar leproso e ficar são novamente, porque Ele tem controle sobre as coisas e sobre nós. Também há uma interpretação que diz que a serpente, se você já assistiu algum filme antigo onde o faraó está lá, tem uma serpente naquela coroa. Então, aquele homem mais poderoso da terra naquela época, Deus está dizendo, ele está nas minhas mãos, porque eu controlo todas as coisas. Então, Deus diz para Moisés, se mesmo assim eles não te ouvirem, você vai fazer outros sinais. Se eles ainda não crerem nem atenderem a evidência do primeiro sinal, vão crer no segundo. E se ainda não crerem, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem, tomarás água do rio, derramarás na terra seca as águas do rio que tomares e tornar-se sangue sobre a terra. E aí, aqui já é um prenúncio das pragas que virão. Preste atenção, irmãos. Todas as pragas do Egito vão atingir alguma divindade adorada ali no Egito. Vamos lembrar que o Egito se tornou uma potência graças ao Deus de José, que lhe deu capacidade de interpretar o sonho. Nada veio de Ra, nem de Osíris, nem de Ísis, nem do rio Nilo, não veio de nenhuma divindade egípcia. Toda a riqueza que os egípcios obtiveram, tudo isso veio das mãos do próprio Deus, a quem eles não honravam. Por isso Deus vai destruir também a idolatria. Nós sabemos, irmãos, que Deus condena a idolatria, e a idolatria nos tempos modernos, ela não está ligada apenas à questão das imagens, né, que muitas pessoas acabam aí diminuindo Deus, limitando a Deus a algo criado pelas mãos humanas. Não. A idolatria hoje está ligada ao dinheiro, às coisas. As pessoas se dobram diante de um Deus que é nada mais, nada menos, ainda que eles chamem esse Deus de Jesus Cristo, o Deus delas é a projeção delas, né? Um Deus criado de acordo com as suas próprias projeções. Então temos muitos ídolos modernos nos dias de hoje. Nós precisamos tomar cuidado, porque tudo vem da mão do Senhor. E aí, Moisés era muito insistente, e ele continua dizendo para o Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente. Tem gente até que fala que Moisés tinha um problema aí de dicção, algum problema na fala, né? A Bíblia não diz isso, então isso é uma conjectura. Mas Deus pergunta para Moisés, eu estou te chamando, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo ou surdo, quem fez o que vê ou o cego, não sou eu, Senhor? Vai agora, e eu serei com você, eu vou ensinar você o que há de falar. Sabe o que Moisés diz para Deus? Irmão, Moisés estava tão decidido a não mais tentar, estava tão traumatizado, estava tão distante daquele propósito que um dia habitou seu coração, que ele diz o seguinte para o Senhor, ousadamente, Senhor, envia aquele que o Senhor há de enviar, menos a mim. Ele está dizendo para Deus envia qualquer um, menos eu sou a pessoa menos indicada para o Senhor mandar. Sabe por quê? Porque nesse tempo de vida eu retrocedi.
Ao invés de permanecer lá com meu povo, eu vim para outro povo, eu me isolei. Eu esqueci de muita coisa que eu aprendi. Eu já não tenho mais a sabedoria dos egípcios. Eu não tenho as técnicas, eu não tenho nada, eu não tenho influência, eu não sou ninguém. Aliás, eu sou um procurado, porque eu matei um egípcio lá. Então o senhor manda qualquer um, menos eu. Eu estou velho, estou cansado, estou com a minha vida criada já, meus filhos estão grandes. Moisés havia decidido desistir. E talvez eu estou falando de gente que já sonhou um dia em servir o Senhor de todo o coração. Tudo aquilo que a Bíblia diz, né? De todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. Começou bem, como diz aquele hino, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também, sem fervor vivendo estão. Quantos irmãos começam bem a caminhada, sonham, e depois, por confiarem na sua própria força, por serem precipitados, por queimarem etapas, acabam se afastando do propósito de Deus. Eu quero dizer para você que Deus quer usar você. Como? Usar quem você é, usar o que você tem, do seu jeito. Nunca tente ser alguém que Deus não projetou você para ser. Deus vai te usar da maneira que você é, meu irmão. É o Espírito Santo que distribui para nós dons, talentos. Eu acredito até mesmo que a nossa personalidade, ela vem de Deus. Uns são mais introvertidos, reflexivos. Outros já são mais extrovertidos, mais comunicativos, mais expansivos. Todas essas peças se encaixam formando algo maravilhoso que é o corpo de Cristo. E todas essas peças o Senhor quer usar para a sua glória e para a edificação mútua da sua igreja. Então, se um dia houve no seu coração o desejo de servir o Senhor, se disponha, não faça como Moisés, mas pode ter certeza de uma coisa: se Deus quiser te usar, Ele vai te usar, ainda que com ira. Porque diz o texto que acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E aí, Deus diz para Moisés: você é teimoso, então vai. Não é Arão, o levita, seu irmão? Ele é bom de fala, fala fluentemente, bom orador, e ele está aí no seu encontro, e ele vai alegrar o seu coração. E eu vou pôr, e aqui Deus diz para Moisés o seguinte: eu vou pôr as palavras na sua boca e você vai ensinar o que ele vai falar. Eu te serei por boca, diz o texto aqui, ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e Deus diz para Moisés: e tu lhe serás por Deus, porque Deus iria comunicar a sua vontade a Moisés. Moisés não precisava de Arão, mas ele insistiu tanto, se fez tanto de vítima, que o Senhor permitiu isso, igual aquele pai que sabe que o filho não precisa, mas às vezes cede um pouquinho para alegrar o filho, para ver se o filho obedece a alguma coisa. É assim que Deus fez aqui. Deus permitiu que Arão fosse com Moisés, mas ele disse: Arão só falará o que eu falar para você. Porque tem que haver, irmãos, fidelidade com aquilo que Deus disse. Nós não vamos ter tempo de esgotar todo o assunto do capítulo, mas eu queria terminar só fazendo essa aplicação, dizendo para você não resistir à vontade de Deus. Diga para Deus: Deus, eis-me aqui. E sabe o que é a vontade de Deus? O problema é que a gente fica esperando ter uma experiência assim como Moisés, que vê a sarça queimar e não se consumir. Você não precisa dessa experiência. Você já está tendo todo dia. As misericórdias do Senhor é a causa dessa sarça aqui, dessa sarça aí, dessa planta seca. Nós somos presbiterianos, gostamos muito da sarça, achamos ela bonitinha, verdinha, mas ela não é assim não, tá? A sarça é um negócio seco, feio, que o fogo está nela, mas ela não se consome. Por quê? Porque o fogo que queima em nós queima o pecado, mas não nos destrói, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, meu irmão, não fique esperando ter essa experiência que Moisés teve, não. Você quer servir o Senhor? Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Como é que eu vou saber qual que é a vontade do Senhor? Simples. Tudo que aparecer diante de você para fazer, faze com todo o seu coração. Faça com todo o seu coração para o Senhor. Eu acredito, irmãos, que tudo que chega até nós podemos fazer algo. Nem que seja apenas orar. Mas é muita gente para a gente compartilhar o pão,
é muita gente para a gente dar o ombro, é muita gente para a gente socorrer, é muita gente para a gente orar, é muita gente para a gente abraçar, para a gente acolher, para a gente tratar com gentileza, para a gente ter a oportunidade de testemunhar em Jesus. E a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado em todo o tempo para isso. A gente tem que estar preparado para anunciar, para explicar às pessoas a razão da esperança que há em nós. Então, meus queridos irmãos, o tempo todo a gente tem a oportunidade de produzir o fruto do Espírito através das nossas vidas. É a vontade do Senhor. Não resista como Moisés. Não acha que é para os outros. Não acha que é para o pastor. Não acha que é para o presbítero, que é para o diácono, que é para o professor de escola dominical, que é para quem está na liderança da sociedade. Cristo escolheu todos nós para darmos frutos. E vai ser muito triste se a gente terminar a nossa vida como uma figueira sem folhas. Tem uma música do Stanley Mars, que eu vou até compartilhar aqui. É um compositor que eu gosto muito. Ele canta uma canção, a canção da figueira. E por fim, rapidinho para a gente aplicar, é a fidelidade à palavra. Meu querido irmão, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Eu estou corrigindo um dado hoje para os irmãos, um pequeno dado, mas eu falei errado, eu tenho que corrigir. Eu sou falho, irmãos, eu estou sujeito a errar, estou sujeito a falhar. A gente precisa ter fidelidade à palavra de Deus. Todos os dias eu peço ao Senhor para que, quando eu for falar para a igreja, de alguma maneira, que eu sirva para edificação, mas nada tem a ver com ser reconhecido como um grande orador. Eu sei que eu não sou. Eu sou como Moisés, uma pessoa não eloquente, mas eu me dispus para que Deus pudesse me usar da maneira que eu sou. Mas uma coisa eu peço a Deus: Senhor, eu preciso ser fiel à tua palavra. E eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer quando eu erro, reconhecer que aquilo ali está errado, e ter temor diante da palavra do Senhor. Porque Deus, irmãos, tem compromisso com a sua palavra. Tudo que ele prometeu a Moisés, ele cumpriu. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Então a gente vive num tempo em que as pessoas hoje dão mais valor a uma revelação. Tem tanta gente que sai de uma igreja que está com fidelidade à palavra e dá valor, às vezes, a alguém que fala em nome do Senhor e o Senhor não cumpre, e o Senhor não confirma aquilo ali. Meu irmão, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. É uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo, é a fidelidade à palavra. O apóstolo Paulo disse que se alguém, mesmo que fosse um anjo, pregasse um evangelho que vai além deste que foi exposto, que é o evangelho baseado na cruz, baseado no ato de Jesus por nós, ter morrido, que anuncia Jesus como um novo e vivo caminho, a verdade e a vida, aquele que pode nos salvar, é para a gente considerá-lo anátema. Já falei demais, irmãos, preciso diminuir o tempo, eu empolgo. Perigoso eu fazer um apelo aqui no final. Mas que Deus te abençoe, se disponha a ser usado por Deus, permaneça fiel à palavra, porque é o guia, é o manual para nós, é a nossa regra de fé e prática. Eu desejo, meu irmão, que Deus, as ricas bênçãos de Deus, estejam sobre sua vida, sobre o seu lar, e até amanhã para meditarmos em mais um capítulo das Escrituras. Um beijo e até mais.